A corrupção do coração humano. Por que precisamos de salvação? Desde o início da humanidade, algo não está certo. Há uma inquietação profunda dentro de nós, uma tendência natural ao erro, ao orgulho, à inveja, à ira. Mesmo quando tentamos fazer o bem, algo nos puxa para o lado oposto. Por que é tão difícil viver com pureza? Por que erramos tanto, mesmo sabendo o que é certo? A resposta está em uma verdade espiritual que muitos ignoram. O coração humano está corrompido e por isso precisamos desesperadamente de salvação. 1. O pecado original. A raiz do problema. Tudo começou no Éden. Deus criou o homem e a mulher em perfeição, em comunhão direta com ele. Gênesis 1:31 declara: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Mas algo mudou. Em Gênesis 3, encontramos o relato da queda. O momento em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e seguir sua própria vontade. A serpente enganou Eva, e Adão, ao ouvir sua esposa, também participou do ato. A ordem de Deus era clara. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2:16-17. No momento em que comeram, os olhos deles se abriram para o pecado. Eles perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus e sentiram vergonha, algo que antes não existia. Esse ato de desobediência foi mais do que um erro. Foi a entrada do pecado no mundo. E não apenas isso. O pecado se tornou parte da natureza humana. A Bíblia afirma que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. Romanos 5:12. 2. A corrupção do coração. Depois da queda, o coração humano nunca mais foi o mesmo. Jeremias 17:9 declara com clareza: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa corrupção não se refere apenas a atos externos, mas a uma condição interna. Não somos pecadores apenas porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. A maldade não está apenas no que fazemos, mas no que somos em essência sem Deus. Somos inclinados ao egoísmo, à mentira, ao orgulho, à luxúria. A corrupção do coração humano é como uma doença incurável. E a Bíblia afirma que não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Não é difícil comprovar isso. Basta olhar ao nosso redor. Guerras, injustiça, traições, abusos, corrupção, ódio. Mas a verdade mais difícil de aceitar é que essa corrupção não está apenas lá fora. Está dentro de cada um de nós. O problema do mundo não é apenas social, político ou econômico. É espiritual. 3. Tentativas humanas de autojustificação. O ser humano, por natureza, tenta resolver esse problema sozinho. Tentamos ser bons o suficiente, ajudar os outros, seguir filosofias de vida, buscar equilíbrio interior. Criamos religiões, práticas espirituais e disciplinas para tentar apagar essa culpa que sentimos no fundo da alma. Mas a Bíblia é clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nenhuma boa obra pode nos salvar. Isaías 64:6 diz que até nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Isso significa que, por mais que tentemos, não conseguimos alcançar o padrão de santidade que Deus exige. 4. A necessidade de redenção. Diante dessa condição espiritual, só há uma saída: a redenção por meio de Jesus Cristo. Deus, em sua justiça, não poderia ignorar o pecado, mas em sua misericórdia, ofereceu um caminho de salvação. João 3,16 é a essência do plano divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo não apenas como mestre, profeta ou exemplo moral. Ele veio como o Cordeiro de Deus, o único capaz de tirar o pecado do mundo,
João 1:29. Ele viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. A cruz é a ponte entre a nossa corrupção e a justiça de Deus. Sem esse sacrifício, estaríamos eternamente condenados. Romanos 6:23 nos lembra: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 5. Um novo coração. A boa notícia do Evangelho não é apenas o perdão dos pecados, mas também a transformação do coração. Deus não apenas nos limpa, Ele nos refaz. Ezequiel 36:26 declara: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É isso que acontece quando uma pessoa se rende a Cristo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dela, e o processo de santificação começa. Aquilo que antes dominava, o pecado, o orgulho, a mentira, começa a perder força. Deus nos dá força para viver de forma diferente, não por mérito próprio, mas pelo poder do Espírito. Essa transformação é profunda, não é uma mudança de comportamento superficial. É uma mudança de natureza. É um novo nascimento. João 3:3. 6. Por que precisamos de salvação urgentemente? Vivemos em um mundo onde tudo é relativizado. Muitos dizem que não existe pecado, que cada um tem sua verdade, que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus foi claro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A salvação é uma necessidade urgente, porque o pecado não é apenas uma falha de conduta, é uma sentença de morte espiritual. A cada dia que alguém vive longe de Deus, está mais próximo da separação eterna. A Bíblia fala sobre céu e inferno, sobre juízo e graça. E o tempo da salvação é hoje. Hebreus 3:15 nos exorta: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus está estendendo sua mão agora, mas não sabemos quanto tempo temos. Não podemos adiar a decisão de vida mais importante de todas. 7. O chamado para uma vida redimida. Quando compreendemos a gravidade do pecado e a maravilha da graça, algo muda dentro de nós. Deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Romanos 6:18. A salvação não é apenas um bilhete para o céu. É um chamado para viver uma vida de propósito aqui na terra. É refletir o caráter de Cristo em tudo. Nos relacionamentos, no trabalho, na família, na maneira como tratamos os outros. A vida redimida é marcada pela gratidão. Quem foi muito perdoado, muito ama. Quem foi resgatado da morte espiritual entende o valor da graça e não quer mais voltar às trevas. 8. Uma esperança viva. O mundo pode estar em caos, mas quem tem a Cristo tem esperança. 1 Pedro 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A corrupção do coração humano não é o fim da história. A redenção em Cristo é a vitória. Um dia, todos os salvos serão completamente transformados, livres até mesmo da presença do pecado. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lá não haverá mais dor, lágrima, injustiça ou morte. Essa é a nossa esperança. Conclusão. O coração humano, por si só, está perdido. A corrupção é profunda, real, e não pode ser ignorada. Mas a salvação em Jesus Cristo é poderosa, suficiente e acessível a todos que crerem. A cruz é o símbolo do maior amor já revelado à humanidade. E hoje, Deus continua chamando: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se você sente o peso do pecado, se reconhece a escuridão dentro do seu coração, não se desespere. Há um Salvador, e Ele está de braços abertos. Receba a salvação.
Viva uma nova vida. Seja transformado de dentro para fora.